todos, a paz do Senhor. É muito bom estar aqui com vocês. Ontem eu estava em Perla, depois de um ano. Hoje nós inauguramos uma igreja em Cianorte, na Cage. E aí estamos agora aqui em Cornélio, Portugal. Aqui está mais frio do que lá em Londrina, pastor. Aí passei em casa, tomei um banho, deixei minha esposa lá, tinha compromisso na igreja, que estava comigo. Aí vim para cá, é muito bom conhecer vocês. É muito bom saber que nos quatro cantos da terra Deus tem levantado uma geração com entendimento acerca do reino de Deus. A religião nos distancia, o reino nos aproxima. A religião, ela nos distancia de tudo e de todos, mas o reino de Deus nos aproxima. Às vezes estamos perto, mas sem a manifestação do reino estamos longe. Esse ano eu vou completar 42 anos, e só 42. Completei 20 anos de casado com a Lisete. Temos uma filha, Amanda, que tem 16 anos. Uma bênção. Eu saí de casa, eu tinha 13 anos de idade. E aí eu fui sonhar com a carreira de jogador de futebol. E aí com 17 anos eu fui profissional e rodei em alguns lugares do Brasil. Até vim aqui no Campeonato Paranaense. Eu estava no Curitiba, eu me lembro do ano de 94. E aí vim jogar aqui, na época era 9 de julho, né? Não era comercial, 9 de julho, é isso? Me lembro. Aí estive em Belém, no Paysandu, Botafogo do Rio de Janeiro, Criciúma. E aí depois eu tive uma experiência com Deus muito forte no ano de 94, quando eu me entreguei para Jesus. E aí em 96 para 97 eu me casei. Em 98 implantamos a primeira igreja em Cambé, eu e minha esposa. Os primeiros cultos só minha mãe que ia participar. Minha mãe deve ter recebido Jesus umas 200 vezes. Aí eu falava, mãe, de novo, ela dizia assim, para animar o pregador. Eu fiquei 10 anos e meio lá nesse bairro próximo à Coca-Cola. Batizamos cerca de 2.000 pessoas. E aí depois eu vim para Londrina e pastoreamos mais 5 anos lá na Travessa do Horizonte. E agora estamos lá na Rua Maringá. Completou 3 anos, um trabalho que recomeçamos numa praça, e aí depois de 3 anos, agora na última Santa Ceia tinha 610 pessoas. E estamos trabalhando, estamos fazendo a obra, e aí quando Deus nos dá a oportunidade, nós vamos em outros lugares compartilhar a palavra. Parabéns aí pelo 3º ano de história de vocês, parabéns pastor, a igreja está linda, um povo bonito, adoração intensa, um povo com o coração apaixonado por Jesus. Mas vamos para aquilo que é mais importante, que é a palavra. Jeremias capítulo 13. Jeremias capítulo 13. Versículo 1 em diante. Tudo bem? Podemos ver, irmãos? Amém. Vamos lá. Assim me disse o Senhor, vai e compra uma peça de baixo. Em algumas traduções aparece o termo compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto ou a peça de baixo, conforme a determinação, a palavra do Senhor, e então o pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim, segunda vez, dizendo, toma essa peça que compraste, traze sobre os seus lombos, teus lombos, levanta-te e vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado.
Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te e vai ao Eufrates e toma dali um cinto ou a peça de baixo que te ordenei que escondesses ali. E fui ao Eufrates e cavei e tomei do lugar onde havia escondido, e eis que aquela peça, aquele cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Vamos orar mais um pouquinho. Pai, a sua palavra também nos ensina em Mateus 10:20, que não seríamos nós, mas o teu Espírito que habita em nós falaria ao teu povo. Então me usa para a glória do teu nome, uma palavra revelada, uma palavra que nos levará para um outro nível, uma outra dimensão, uma palavra que nos colocará em um destino certo, em um alvo certo. Temos entendido que o Senhor está voltando. A qualquer momento a igreja será arrebatada, mas enquanto este dia não chega, nós temos muitas coisas a fazer, muitas almas a ganhar, o teu reino a ser estabelecido. Fala conosco, queremos te ouvir. Bata palmas aí para Jesus. Dá um glória a Deus, aleluia. Então vamos lá, deixa eu descer e ficar pertinho de vocês. Capítulo 1 do livro de Jeremias, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: Jeremias, eu velo para cumprir com a minha palavra. Se nós pegarmos de Gênesis a Apocalipse, se nós pegarmos do último capítulo de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, nós pegarmos o capítulo 29 de Atos, você sabia que Atos tem 29? Atos termina no capítulo 28, mas nós somos o capítulo 29, nós somos a continuidade da igreja. Se nós pegarmos a partir da experiência dos apóstolos, e nós pensarmos na nossa igreja atual, nós olharmos para as nossas vidas, para a nossa família, para a cidade que moramos, nosso ciclo de relacionamento, nós vamos perceber que em toda a história, gerações após gerações, todas as vezes que Deus decidiu estabelecer uma grande obra, Ele procurou alguém. Ele procurou alguém. O que seria do apóstolo São Paulo sem a pessoa de Barnabé? Porque a igreja de Jerusalém, na liderança de Tiago, o evangelista Pedro, o discipulador João, eles rejeitaram Paulo. Mandaram Paulo para Antioquia. Quem sabe ele teria desviado do Senhor, se não existisse a figura de Barnabé, alguém que decidiu ir atrás dele, cuidar dele e dar um suporte espiritual até ele ter maturidade para dar sequência àquilo que havia se iniciado na vida. Nos dias de Judá, Deus precisava de alguém. Deus precisa de alguém aqui na cidade de Cornélio. Deus precisa de alguém na Iorã. Deus precisa de alguém no Brasil. Deus não precisa de um novo presidente da República. Deus não precisa de um novo plano econômico para tirar o Brasil da crise. Deus precisa de profeta. Deus precisa de pessoas disponíveis. Deus precisa de pessoas que Ele pode contar, que Ele pode confiar. Eu costumo dizer nesses 22 anos pastoreando que Deus não tem filho predileto. Ele ama todos, mas por que alguns chegam e outros não chegam? Por que alguns fazem obras extraordinárias e outros não fazem? Tem hora que parece que Deus ama mais aquele do que esse. Não, é que quando Deus encontra pessoas disponíveis, a Bíblia diz assim também: encontrei alguém, procurei alguém que estivesse na brecha, mas ninguém eu encontrei. E nos dias de Judá, Judá estava oprimida, o povo estava longe de Deus,
aprendeu o que é experimentar um nível de resiliência, a arte do suportar, da diligência, a arte do perseverar. Alguém que atraiu o próprio Deus em sua direção. Porque uma coisa é a pessoa ficar correndo atrás de Deus. Corre ali, corre lá, faz uma campanha aqui, faz um descarrego lá, faz uma outra experiência ali. Outra coisa é você viver no centro da vontade de Deus e se cumprir o que Moisés pregou. Não será vós quem correrá atrás da minha bênção, mas a minha bênção correrá atrás de vós e vos alcançará. Pessoas que são achadas, pessoas que são encontradas, pessoas que decidiram se colocar no padrão de Deus, experimentar o nível de Deus, cumprir a vontade de Deus, que não é apenas agradável e boa, ela é perfeita. Nesses dias Deus encontra Jeremias, ele pergunta: o que você está vendo, Jeremias? Jeremias conta a experiência dele, e aí Deus diz assim: você tem uma boa visão, eu gostei de você, e eu estou estabelecendo uma aliança com você. E aí no versículo 12 do capítulo 1, ele diz assim: eu velo para cumprir com a minha palavra. Isso quer dizer, Jeremias, eu estou fazendo um pacto, estou fazendo uma aliança, estou alinhando você com o céu, estou alinhando o seu coração com a minha vontade, estou despertando em você uma fome pelo meu reino, estou ensinando você a cumprir o meu propósito na terra. Então Jeremias, pode ir e faça com excelência. E Jeremias então, ele parte para pregar o evangelho e fazer a boa obra. Jeremias percebe que a grande missão dele é tirar o povo do pecado e colocar o povo num nível de santidade. Santidade não saiu de moda, irmãos. Santidade não saiu de moda. Tem muita gente querendo prosperar, e aí elas acabam fazendo campanha para conquistar uma coisa que já é delas, mediante o sangue derramado lá na cruz. Santidade não saiu de moda. E Jeremias, ele entendeu, representa que Jeremias tinha lido o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, a qual dá o seu fruto na estação própria, e então tudo quanto fizer prosperará. A solução do Brasil é profetas em santidade. A solução do Brasil é uma igreja convertida. Lá atrás, quando nós falávamos de religião, nós criticávamos os católicos, os espíritas. Hoje, quando nós falamos de religião, nós temos que incluir a igreja evangélica, porque a igreja evangélica, ela se desviou. Hoje eles estão desviados dentro do próprio templo. E a experiência de Jeremias é o seguinte: é Deus dizendo assim: Jeremias, diga para eles que eles me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eles converteram apenas o estereótipo, apenas mudou o rótulo, o líquido é o mesmo. E o que muda uma cidade, o que muda um bairro, o que transforma uma geração é a conversão de dentro para fora. Porque aí não tem poder denominacional, não tem estrutura humana, não tem a figura do apóstolo, do bispo, do reverendo. Aí é uma obra de dentro para fora, e só quem pode fazer essa obra é o Espírito Santo de Deus. É de dentro para fora. E Jeremias então começa a pregar. A mensagem é intensa, a mensagem é pesada, mas quando chega no capítulo 7, a Bíblia diz que Deus chama Jeremias para uma conversa. E ali entre o versículo 14, 15, 16, Deus diz assim: Jeremias, eu tenho visto você orando por este povo, e eu percebi que você deseja ver este povo abençoado. Só que é o seguinte, Jeremias, pode parar de orar, porque eu não vou responder a sua oração. Aí representa que o próprio Deus está entrando em contradição. Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Orai sem cessar.
Irmãos, enquanto você não sabe para onde você está indo, o seu destino é lugar nenhum. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 19:20. Os homens têm muitos desejos, muitos projetos, mas o conselho do Senhor é que gera o propósito. Aí eu fiquei pensando, o conselho. Então eu vou sentar aqui do lado do pastor, e o pastor vai me dar um bom conselho de vida. Olha, faça isso, olha, faz aquilo, olha, vai por ali, olha, não vai por aqui, por ali você vai estar bem, aqui você tem respaldo de Deus. Quando eu li esse provérbio, parecia que era, eu recebi um conselho, mas eu entendi uma dimensão, depois de 20 anos, mais profunda. Essa palavra conselho, ela não está ligada no conselho cotidiano. Essa palavra conselho do Senhor é o que gera o propósito, está ligada a um encontro, a uma reunião. É o conselho de Deus. Deus marca uma reunião até o respeito. E Ele chama o Filho e chama o Espírito. E aí Ele se entende quem você é, o porquê que você foi criado e qual é o propósito dele com a sua vida. Em Cristo nós temos salvação, não temos poder para pagar nossa salvação. Ela é mediante a graça, ela é mediante a fé, a nossa fé em Cristo. Recebemos Ele, João 1,12, e todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. Éramos criaturas criados, agora recebemos a Ele, fomos feitos filhos de Deus. Romanos 10,10, com a boca se confessa e com o coração se crê. Então nós temos vida eterna, mas para viver bem na terra e para cumprir a missão na terra, aí você tem que entender melhor quem você é e qual é o plano dele para a sua vida. A questão não é que Deus não quer responder Jeremias. Deus não está voltando atrás da promessa que Ele deu a Jeremias. Deus está despertando em Jeremias um entendimento, quem Ele é, quem é o povo que Ele está lidando, qual é o sistema que Ele está encarando naquele momento, e qual é o grande alvo de Deus para aqueles dias. Enquanto nós não discernimos melhor, nós ficamos correndo para lá e para cá. Começa a faculdade, não termina. Começa a fazer aula disso, não termina. Um dia o cara é uma coisa, outro dia é outra. Um dia a igreja está indo para cá, outro dia ela está indo para lá. Um dia a igreja tem uma visão desse jeito, daqui a pouco a porta tudo já começa uma visão daquele jeito. E aí nós vamos ficando igual barata tonta, correndo para lá e para cá. E aí a grantalhada desesperada para lá e para cá. E aí um faz coach, outro faz treinamento, outro faz curso. E parece que a vida não muda. Porque você pode se formar aonde for, se você não entender quem você é e o que Deus estabeleceu para a sua vida, você não vai chegar onde você deseja. Porque para chegar onde você deseja, para essa igreja, pastor, chegar onde o Senhor deseja, é somente as mãos de Deus que pode fazer isso. Olha o que Deus revelou a Moisés no livro de Números. Moisés, se vocês me agradar, se vocês entenderem a minha vontade, então eu darei isso e darei mais aquilo. Agora, por que Deus disse isso a Moisés? Em 2011 eu fui a Israel. Você saindo do Mar Vermelho e você pegar a estrada de ônibus até a entrada de Jerusalém, até a terra prometida, você vai gastar 6 horas de ônibus. 380, 400 quilômetros. Se for a pé, da saída do Mar Vermelho até a entrada de Jerusalém, você vai levar 6 dias. Agora, por que Moisés, por que aquela turma ficou 40 anos patinando ali? Eles passavam na porta da terra prometida e voltavam. Eles passavam na porta da terra, era só entrar, e eles passavam, não enxergavam a porta. O que é de igreja que não enxerga a porta? O que é de crente que não enxerga a porta? O que é de pastor que não enxerga a porta? É que quando Moisés saiu do Egito, alguns egípcios que a Bíblia intitula eles populares se infiltraram no meio da comitiva de Moisés. E quando eles estavam chegando para entrar, eles entravam no campo de murmuração e diziam assim: que saudade do pepino, que saudade da cebola, que saudade do
nenhuma. Que vontade que dá de voltar a me prostituir. E quando eles entravam nessa dimensão, eles não enxergavam a porta. Porque o pecado não permite que enxerguemos a porta. O pecado nos impede de avançarmos. O pecado nos impede de sermos o que Deus planejou. E Deus diz: Jeremias, não ores mais por este povo. Eu não vou responder a tua oração. Agora eu te pergunto, Jeremias parou de orar? Poxa, Deus falar contigo de madrugada, olha, não ora mais por Cornélio e Procópio, porque eu não vou abençoar esse povo. O que você faz? A maioria pega a malinha e cai fora de Cornélio e Procópio. Mas o que eu quero num lugar que Deus não vai abençoar? É mais ou menos por aí. Mas a Bíblia diz que quanto mais Deus falava para Jeremias parar de orar, mais Jeremias orava. Eu descobri duas coisas diante de Deus de alguns meses para cá. Primeiro, tem algumas coisas que o próprio Deus nos oferece a fim de que nós não venhamos pegar. Tem algumas coisas que o próprio Deus oferece só para te observar. Lembra de Saul? Vai até o monte, aguarda 7 dias. No 7º, eu, o profeta Samuel, chegarei lá. E juntos faremos algo ao Senhor. Quando deu o 7º dia, Deus chama Samuel e diz assim: eu não vou com você no 7º, eu vou no 14º. Vamos observar Saul. Saul foi lá e colocou a mão no sono dele, e Deus disse: te rejeitei, já escolhi um outro homem. Um outro homem. Então tem muita coisa que o próprio Deus dá, dizendo: não pega. Não pega. Jesus disse assim: depois não diga que me pediu pão e esse não pega, me pediu peixe e esse é teu serpente. Você quer fazer do teu jeito, quer andar da tua forma, quer viver da tua maneira, depois não me culpe. Uma coisa é você andar na vontade genuína de Deus, outra coisa é você andar na vontade permissiva de Deus. Deus permite, tudo bem. Agora, na vontade genuína, dá certo 100%. Outra coisa que eu descobri é que às vezes Deus diz assim: para, mas na verdade Ele está dizendo: é agora que começa. Ele está dizendo: não é para parar, mas está dizendo: para. Para, Jeremias, de orar. Não para. Para, Jeremias, não para. Eu não quero mais esse povo. Eu quero esse povo. Eu não aguento mais essa cidade. Eu estou amando essa cidade. Deixa eu falar algo aqui para vocês. A prosperidade não está nos Estados Unidos, não está no Canadá, não está em Miami, não está em Londrina, não está em São Paulo. A prosperidade está aonde tem um filho que está disposto a entender quem é Deus e qual é a vontade dele. Então é Cornélio, filha, é aqui que Deus te honra, é aqui que Deus te faz grande. Você não precisa mudar de igreja, você não precisa mudar de cidade, porque Deus pega do nada e coloca em lugares poderosos. Deus sabe como fazer essa obra. Ele sabe como estabelecer os seus projetos. E aí Deus, no outro dia, encontra Jeremias orando mais ainda. Vai no capítulo 14, daí depois, capítulo 7, você vai no capítulo, aliás, 9, daí você vai no capítulo 11, leia na sua casa, capítulo 9 e capítulo 11, e você vai encontrar um versículozinho, Deus dizendo: Jeremias, e aí? Para de orar, não vou responder a sua oração. Quanto mais Deus mandava ele parar, mais esse homem orava. Não é o diabo que estava mandando ele parar, não eram as pessoas que estavam mandando ele parar, era o próprio Deus trabalhando com ele. Coisas que nós não queremos passar e temos que passar, pastor. Pastor, eu descobri uma coisa: o líder e o pregador do evangelho, ele só fica bom
de uma grande traição. Melhor do que perdoar, irmão, é não se ofender. Quem não aprende a não se ofender, vive sofrendo. Porque toda hora ele está ofendido. Ele está ofendido no culto, ele está ofendido na casa, ele está ofendido no trânsito, ele está ofendido na família, no local de trabalho. A pessoa não vive, porque toda hora ele está ofendido. Jeremias poderia ter ficado muito ofendido. Mas pera lá, o Senhor me tira da minha vida. Eu podia estar cuidando da minha vida, me preocupando com a minha vida, tendo a minha vida de oração, lendo a palavra para a minha eternidade, cultivando apenas o meu relacionamento com o Senhor. Mas o Senhor me levanta como profeta, manda eu me entregar para um povo, manda eu me colocar na brecha para um povo. Aí eu passo por este povo que até então nenhum outro profeta fez. E aí o Senhor manda agora eu desistir do povo, parar de orar pelo povo. Ele poderia ter dito assim: ai não, o Senhor está de brincadeira. O Senhor me coloca numa enrascada dessa. Tem muita coisa, irmão. A maioria das coisas não é o diabo, não. Tem muito crente amarrando aí ele mesmo. Não tem demônio, não tem diabo, nada. É o próprio Deus trabalhando. É o próprio Deus treinando. É o próprio Deus forjando. É o próprio Deus dizendo assim: eu quero ver se realmente você quer chegar onde você sonhou. Olha o que nós estamos pedindo, irmãos, para Deus. Olha as suas orações. Pega lá os seus arquivos de anotações, os seus projetos de vida. Observa lá o que você tem falado para Deus, os seus sonhos. Você quer uma bênção momentânea ou você quer uma trajetória de bênção? Você quer alcançar só um momento de alegria ou você quer viver uma vida de alegria? Então você tem que passar por essa prova, por esse estreito, por esse treinamento, por essa lapidação. Não tem para onde correr. A igreja hoje, ela está virando, representa aqui em partes uma loja de McDonald's. A pessoa chega, ela quer comer em tantos minutos, se não for do jeito que ela quer, ela vai embora. Eu fui pregar para caramba, uma senhora disse assim: ô pastor, eu não gostei do louvor do culto hoje. Eu falei: mas o louvor aqui não é para a senhora. Aqui nós não cantamos para a senhora, para agradar a senhora, para animar a senhora. O nosso louvor aqui é para Deus. O nosso culto aqui é para Deus. Só que se nós fizermos culto para as pessoas, nota. Quando é culto para Deus, aí é só para guerreiro, é só para corajoso, porque aí nós servimos a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele dá. Aí nós entramos numa outra dimensão, aí nós paramos de ficar correndo para lá e para cá, para esperar uma bençãozinha cair da mesa, com uma migalha que cai, e aí nós nos tornamos a própria bênção. Aí eu digo: aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco, aprendi a viver bem em qualquer circunstância, com sol, com chuva, com frio, com calor, com muito, com pouco, eu sou a mesma pessoa, e então eu posso tudo naquele que me fortalece. São níveis. Níveis. Mas quando chega no capítulo 13, meu pastor, a Bíblia diz que Deus chama Jeremias para bater um papo. E Deus fala assim: Jeremias, você não desistiu, cara. Você não parou. Você não me abandonou. Você não desistiu desse povo. Você não desistiu dessa cidade. Você não desistiu da sua família. Essa história aqui, a família tem uma ovelha negra. Esses dias eu falei: tem muita ovelha branca mesmo. Não existe isso. Aquela pessoa da tua família que gera muito constrangimento para você, os dias dela ou dele está contado, ele vai se converter a Jesus. Amém. Não tem para onde correr, o passaporte já foi carimbado. O passaporte já foi carimbado. Deus não nega fogo, irmãos. A boa obra que Ele começou, Ele é a questão com Jeremias é que Deus não estava dizendo não para ele, Deus estava dizendo sim. Deus estava se alegrando, porque todos que naqueles dias não dava certo algo, eles paravam. Deus estava levando todo
minha esposa legalzinha ali. Aí eu vejo uma geração hoje, e vai para lá e vai para cá, e pede tempo, desvia, sai do ministério e volta do ministério. Uma geração onde nós temos pastores desviados, pastores revoltados com Deus, pessoas que têm dificuldade de entender que o deserto não é uma história de vida, o deserto é um momento. E agora no século XXI, o deserto tem até prédio de 40 andares. O deserto de hoje em dia é moderno. Em Dubai você vê coisa que você nunca viu. Que lá é um deserto. O deserto não é para se morar, é só para passar por lá. Só que tem gente morando no deserto porque ele insiste em ficar. Um dia quer, outro dia não quer. Um dia vai, outro dia não vai. Ele coloca lá no Facebook assim: pastor, estamos juntos. Está junto até dizer não para ele. Está junto até contrariar ele. Está junto enquanto a igreja é do jeito que ele quer, a hora que ele quer, da forma que ele quer. Agora Jeremias ele disse assim: estamos juntos, viu Deus? O próprio Deus falou: pode ir embora, cara, para com esse negócio aí, abandona tudo. O próprio Deus, ele disse: te abandonarei jamais. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Na história de vida, na minha experiência pastoral, todos que abandonaram o barco, que pararam no meio do caminho, desistiram, eu olho para a vida deles hoje, resta pedir misericórdia a Deus. Todos aqueles que continuaram, eu observo, eu falo: não é normal um negócio desse. Isso no campo humano jamais poderia acontecer. Já pensou você ganhar um irmão para Jesus? Amigo teu de escola, lá em Cambé, e aí o primeiro culto que ele vai na igreja, o agiota quer matar ele por causa de 80 mil, e ele apenas com um Santana velho, com o vidro estourado com chave fenda, e aí você dá um destino para a pessoa, mostrar o caminho do reino, levar ela a entender uma vida, subindo degrau por degrau, desenvolvendo a cultura e o lema, desistir jamais, e a pessoa caminhando. E aí de repente ele tem a primeira experiência, o agiota bater na porta da casa, ele já corria, pulava o muro dos fundos. E aí naquele dia ele aprendeu que não adiantava correr. Ele falou: pastor, se o agiota me matar. Eu falei: você já está com Jesus, irmão? Eu já morri com ele. Pastor, o senhor ficou louco? Fiquei, irmão, estou chapado, estou doido. O senhor está falando sério? Estou. Mas você me deu um tiro de meus filhos. Deus proverá, irmão. Ele cuida. Pastor, o senhor está lá, rapaz, atende o homem. Ele insistiu 2 vezes em correr pelo lado do muro escuro. Um belo dia ele se encheu de coragem, saiu na porta. Quando ele saiu, o agiota estava chorando. Aí ele falou: o que aconteceu? Ele falou: não sei, cara, mas faz uns meses já que eu não consigo dormir. Eu nunca encontrei com Deus, não sei como é que é esse negócio de Jesus, mas eu não consigo dormir. Aí eu sinto assim, tem uma voz que me fala assim: você só vai dormir o dia que você perdoar a dívida dele. Você só vai dormir o dia que você perdoar a dívida dele. Meu irmão, se alguém tem que não dormir, é o ímpio. Você tem que dormir. Se alguém tem que ficar acordado a noite inteira, é o mundano e o perdido. Durma em paz, porque Deus é fiel. Ele veio para cumprir com a sua palavra. Descansa. Aquele agiota perdoou a dívida dele, ele começou uma nova história com Deus. Um dia ele aparece lá com 8 mil reais na igreja. O que é isso, irmão? Eu vim aqui, pastor, Deus não perdoou minha dívida de 80 mil do agiota, eu vim entregar um dízimo daquele perdão. Ali começou a história de vida dele. Esse irmão hoje ele mora em Cambé, ele congrega na primeira igreja que eu fui pastor até hoje, e hoje ele tem cerca de 13 milhões de patrimônio, sem ganhar na Mega Sena, meu pastor. Sem ganhar na Mega Sena. Constrói uma história. Aí o que Deus dá, se ele pegar de volta, fica tranquilo que daqui a pouco ele devolve, e você conhece a história de Jó. Agora, o que é construído diante do diabo, do pecado, a casa cai e o diabo não devolve.
Você já percebeu que tem gente que diz assim, ó, parece que eu me converti, a vida piorou? O católico diz assim, quanto mais reza, mais assombração aparece. Não é assim? Aí o evangélico diz assim, parece que quanto mais ora, mais luta vem. Não é assim? Jeremias estava assim, quanto mais orava, mais luta. Deixa eu te falar algo aqui. Não é que quanto mais ora, mais luta aparece. É que enquanto você vive sem uma caminhada de oração, tudo que está em oculto continua em oculto. A oração revela o que está debaixo do tapete. A oração traz à tona tudo que é pecado, tudo que é sujeira, tudo que é errado. Então não é que a oração, quanto mais ora, mais luta tem. É que quando você ora, você entra num campo de libertação. E aí você começa a se alinhar com o céu. E aí nessa dimensão com o céu, começa a haver uma mudança. E aí dói, aí é doloroso, aí é difícil. E a maioria desiste. Jeremias não desistiu. Jeremias não desistiu. É igual o irmãozinho. O irmãozinho viveu 20 anos, 30 anos, tomando pinga, traindo a mulher. Nunca deu uma oferta para ninguém, nem para o próprio filho ele pagou um doce. Aí ele vem para a igreja, 3 meses de dízimo, ele já quer prosperar com Jeová de Jireh. Ó irmão, esse evangelho das facilidades é o que desviou a igreja. Venha, em um ano tudo está resolvido. Venha, e em um segundo o teu passaporte foi carimbado para a eternidade. Venha e construa um cristianismo e uma vida comigo. E então eu farei mais isso e mais aquilo. Aí no capítulo 13, Deus percebeu que Jeremias estava chegando ao seu limite. Fica tranquilo que quando Deus perceber que você não vai aguentar mais, o que a Bíblia diz? Eu não mando nenhuma prova que não podeis suportar. E Deus fica olhando. Quando ele percebe que não vai aguentar mais, ele chega. Ele é zeloso, ele é amoroso. E aí ele chega e diz assim, Jeremias, vamos bater um papo aqui, chega aí. Jeremias, você quer entender na íntegra por que eu não estou respondendo a tua oração? Vocês querem entender o porquê que Londrina é a segunda cidade com o maior número de evangélicos no Brasil, proporcionado a vocês sabem disso? Primeiro é Santarém, 55% da cidade é evangélica. Só a Igreja da Paz tem 75 mil membros numa cidade de 190 mil habitantes. Londrina é a segunda cidade mais evangelizada do Brasil. 38% da cidade é evangélica. Glória a Deus. Só que eu estou preocupado porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Só que lá, cada dia que passa tem mais igreja, tem mais crente, aí tem mais prostituta, tem mais pecado, tem mais crente com o nome do Serasa. Você sabia que o Serasa publicou agora que 61% de quem tem o nome lá é evangélico? O Brasil não precisa de um novo presidente. Crente, o Brasil precisa de uma igreja crente. Cornélio vai experimentar um grande avivamento a partir de vocês. Quer entender melhor o que está acontecendo nos bastidores de Cornélio? Quer experimentar voos nesta cidade como você nunca imaginou? Quer ver o teu negócio, o teu empreendimento, a tua empresa, o teu trabalho entrando numa outra esfera? Quer ver a sua vida espiritual experimentando coisas extraordinárias? Deus perguntou isso para Jeremias. Jeremias falou, eu quero. Ele falou, então vá e compra uma peça de baixo, ou um cinto de couro. Eu gosto dessa tradução que o hebraico me ampara, peça de baixo. Por quê? Peça de baixo traz o entendimento de intimidade. Deus estava dizendo, pega uma peça íntima de baixo. Quero intimidade. Eu quero relacionamento. Você já viu a crentaiada orando hoje em dia? Senta do lado de um orando. Meia hora. Primeiro que não aguenta. O brasileiro ora em média 1 minuto e 50
os alunos e leva todos os alunos da sala dela para mostrar onde Spurgeon morava. Aí parou o ônibus, a criançada desceu, e aí então aquela criançada entrou dentro da casa e ela disse: olha, aquele cantinho era onde Spurgeon morava. A criançada olhou aquilo, tudo, daqui a pouco, vamos embora. Aí todo mundo entrou no ônibus. Quando a professora entrou dentro do ônibus, ela sentiu falta de alguém. E ela voltou. Quando ela voltou, tinha uma criança de joelho lá no lugar onde os Spurgeon estavam. E sabe o que a professora disse? Billy Graham, levanta, filho. Vamos embora. Sabe quem foi Billy Graham? Sabe quem é Billy Graham? Reconhecido pela revista Times. Ele é o conselheiro da Casa Branca, o homem mais influente do mundo, com uma Bíblia na mão. Não tem para onde correr. Santidade e oração continua na moda de Deus. Oração e santidade continua mexendo com o céu, e o pecado continua mexendo com o diabo. A oração e a santidade atrai a Deus. Sem santidade é impossível ver a Deus, mas o pecado atrai a Satanás. Quem nós alimentamos mais é quem vai se manifestar mais. E aí Deus diz assim: comprou a peça. E ele comprou a peça de baixo. Ele chega e mostra para Deus. Eu fico imaginando o cenário. Nós torcemos 9h15. Eu tenho mais quantos minutos? Vambora, gente. Amém, gente? Amém. Quando ele chega com a peça de baixo, ele apresenta para Deus. É cômico isso. Deus ele tem um senso de humor tremendo, né? Ele chega, por exemplo, para o cego e pergunta: o que tu queres que eu te faça? Eu sou cego, eu quero um cão guia, não um cão guia. Deus tem essa estirada. E ele apresenta aquela peça de baixo. O que você entende por peça de baixo? Vamos aqui rasgar uma cueca, uma cirola, uma bermudinha, um pijama. Quando ele apresenta, olha o que Deus diz para ele: não metas na água. Eu não sei aqui se vocês sabem, se você já ouviu isso, mas a minha vozinha, batizei ela com quase 80 anos. Minha vozinha dizia assim: comprou roupa nova, tem que lavar, passar, depois usar. Por quê? Porque depois que você lava uma peça, ela vai cair melhor no corpo, ela fica melhor, ela entra melhor. Você que é homem aqui, compra uma cueca nova, já tira a etiqueta e coloca ela até incomoda. Aí você passa uma água, lava, coloca ela já fica legal. Deus diz assim: não metas na água. Você já parou para perguntar? Mas por que Deus mandou dizer isso? Se você olhar o hebraico nessa passagem, Deus estava dizendo assim: eu quero intimidade de Deus, e eu quero um relacionamento mais apertado, mais estreito. Eu não quero nada longe. Eu não quero jejum para me mudar. Sabe o que a igreja está fazendo jejum? Jejum para Deus abençoar a igreja. Jejum para mover Deus. Jejum move Deus, irmãos. Jejum me move. Eu não vou jejuar para mudar Deus, eu vou jejuar para me mudar. É igual a nossa fé. Esses dias eu ouvi assim, uma pregação: você tem que ter fé, porque a tua fé move as mãos de Deus. Eu falei: meu Deus. João 3,8: o vento vem, ninguém sabe de onde veio, nem para onde. Assim é Deus, e quem é guiado pelo. Então Deus está parado, irmãos? A fé me move, e move montanhas. Deus não. Deus já está comigo. Eu não faço campanha para Deus me abençoar, eu faço uma campanha porque eu já sou uma bênção. Mas as pessoas jejuam dizendo assim: ó, eu estou jejuando para que em 30 dias eu consiga comprar aquele carro novo. Aí o cara compra o carro novo e perde o carro em pouco tempo. Porque ele conseguiu o carro, mas ele não mudou. Ele continua administrando o dinheiro da mesma forma, encarando a vida da mesma forma, querendo 2.0 com um salário para 1.0.
Ministério não é cabide de emprego, ministério é uma decisão do céu que passa por você e toca as nações. Aí nós ficamos querendo fazer as coisas para produzir coisas, e é por de dentro que acontece algo para fora. E aí Deus diz assim: não coloca nada. Aí ele diz assim: agora coloca a peça. Eu fico imaginando ele tirando a roupa, uma túnica provavelmente, e aí colocando aquela pecinha apertada. Colocou a outra parte de cima. Aí Deus diz assim: agora vá até as margens do Eufrates. Então deixa eu te contar uma coisa. De onde Deus falou com Jeremias até as margens do Eufrates, 123 quilômetros. Aquela roupinha apertada. Você sabe que roupa apertada, cinto novo, sapato novo, dá calo, machuca. E o camarada marchou. É gostoso ouvir a história que Deus ressuscitou através de Eliseu, o filho da sunamita. É gostoso, não é? Mas e o preço que ela pagou? Saiu de Sunem, chegando até o Monte Carmelo, 52 quilômetros, em cima de um jumento. Só que ninguém quer ir em cima de um jumento, ninguém quer ir a pé até as margens do Eufrates. Ninguém quer pagar o preço. A pessoa quer ser pastor, mas ele não quer atender o telefone de madrugada. Hein, pastor? Às vezes a pastora está prontinha, a missionária está prontinha para ir para o shopping, dar uma volta lá no Catuaí. O senhor vai comprar uma roupa para ela e tal. Tudo pronto. O telefone toca. Morreu meu irmão, aí não vai mais ninguém. O senhor tem que ir lá. Mas essas coisas não querem. Querem os resultados. Para ter uma igreja forte, não é de hoje para amanhã, irmãos. As 20 maiores igrejas do Brasil são pastoreadas por pastores que estão há mais de 25 anos. Existe igreja poderosa. Aqui em Cordélia teve uma igreja poderosa, do nada ficou poderosa, do nada foi loucura. Então até hoje tentando levantar. Eu sei da história. Não tem para onde correr. O diabo derrubou o primeiro, derrubou o segundo, derrubou o terceiro. É de glória em glória. Quem é sujo, suja se ainda mais. Mas quem é limpo, limpa se ainda mais. E Jeremias pega e vai. Quando ele chega às margens do Eufrates, Deus diz assim: está vendo aquela fenda lá, Jeremias? Estou. Então pega agora a peça de baixo. Ele tira a peça de baixo e vai lá na fenda e coloca. Aí Deus diz assim: deixa aí. Pode voltar lá para a tua terra. O cara volta de novo, 100 e poucos quilômetros. E aí? O que Deus está querendo me falar? Aí o texto diz assim: depois de um bom tempo, Deus volta a falar com ele. O cara teve que continuar profetizando, pregando, amando, perdoando, tolerando, acreditando, sonhando, desejando, profetizando. Pastor, tem vezes que a gente não batiza ninguém, não ganha ninguém, a igreja não cresce. Aí muitos desistem, o senhor vai desistir, o senhor vai continuar. Vocês vão trabalhar para esta obra, vocês vão trabalhar para a glória de Jesus. E no quarto ano ela estará o dobro de pessoas, no quinto ano ela estará o dobro. E aí o senhor vai ter que ampliar o lugar da sua tenda. E aí a obra vai começar a acontecer. E aí Deus vai se revelar. E Cornélio Procópio vai ficar sabendo que igreja bem sucedida não está lá só no centro, não. Está aqui no bairro, para que o nome dele seja glorificado. Depois de um bom tempo, Deus vai lá e fala: Jeremias, vamos conversar? Ô Senhor, vamos bater um papo. Seguinte, volta de novo lá. Aí é brincadeira que o senhor está fazendo comigo, né? É muita prova. Não, irmãos. O cara perguntou, questionou, ele apenas obedeceu e foi. Quando ele chega lá no mesmo local, Deus fala assim: coloca a mão lá. Aí quando ele coloca, vem só os pedacinhos aqui, tudo podre, aquela roupa esfarelada, destruída, toda, e vai caindo nos pedaços, entre a rocha, na mão dele.
que você está vendo? Acha aí 23, 24, você que está soltando o versículo lá. Eu estou tendo uma visão, Senhor. Que visão que você está tendo? Estou tendo uma visão de 2 cestos de figos. Verdade, Jeremias, verdade. E aí, como é que é? 1 cesto de figos é doce. Fui lá experimentar docinho, uma delícia. E o outro, amargo, ruim. Deus diz assim: viste bem. Porque a resposta para a tua oração é assim. Você estava pedindo para mim abençoar esse povo, então eu vou abençoar. Eu vou entregá-los nas mãos de Nabucodonosor. Eles vão ser exilados por 70 anos. E durante todo o exílio, quem for cestos de figos amargos são aqueles que vão se corromper com Nabucodonosor. E quem for cestos de figos doces serão aqueles que estarão no exílio e não se contaminarão com o exílio. Eles vão se manter na minha presença. Aí nós vamos para o capítulo 25. Eles são entregues nas mãos de Nabucodonosor. Nabucodonosor é o líder, ele é o rei da Babilônia. Ele pega todo o cerco babilônico e invade Judá. Agora imagina só o inimigo entrando aqui, levando bateria, levando púlpito, levando o teu teclado. Eu vi que você gosta de tocar teclado. Eu vi que você fica louco por causa desse teclado. Quem sabe você está amando mais o teclado do que Jesus. Doido, chapado pelo teclado. Não vê a hora de pegar o teclado. O inimigo vem aqui e leva o teclado. Leva de carrinho pó, mesinha de som, microfone do pregador, leva tudo. E ainda, pior um pouquinho, que além de ele roubar tudo que é de Judá, eles ainda prendem Jeremias. Agora eu quero ver Jeremias fazer alguma coisa. Só que aí no capítulo 37 de Jeremias diz assim. Capítulo 37 de Jeremias diz assim. Solta aí o 37, versículo 1. Agora já estamos no exílio, 70 anos começou. Agora observa lá. Solta lá, filho. Jeremias 37. E Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Quer dizer, Nabucodonosor agora ele é o opressor e ele é o dono de Judá. Só que o reinado dele é muito grande, então ele coloca um nome por nome de Zedequias. Zedequias, ele é filho de Josias. Josias foi um grande líder, mas Zedequias se desviou, se perdeu na fé. E aí o que este homem fez? Ele reinou no lugar de Golias, filho de Joaquim. Agora o versículo 2. Olha que coisa tremenda. Mas nem ele, nem Zedequias, e nem os seus servos, nem o povo da terra, escutaram a palavra do Senhor, que este falou por intermédio de Jeremias. Exílio começou. Versículo 3. Contudo, ó acreditaiada dos dias de hoje. Contudo, o irmão não quer mudança, não quer servir a Deus, não quer escutar a Deus, mas ele quer ser abençoado. Ele quer ser abençoado, ele quer tem que dar tudo certo. Tudo tem que dar certo. Olha lá. Eles não queriam servir a Deus, mas quando a coisa apertava no cerco, eles mandavam uma cartinha. Alguém chegava lá na prisão e dava uma cartinha. Quando Jeremias abria a cartinha para ler, estava escrito assim: nós não servimos o teu Deus, nós não queremos se converter, mas é o seguinte, continua orando por nós. Pede para Deus nos abençoar. Sabe aquele irmão? Ele não quer mudança, mas ele quer a oração do pastor. Ele quer a cura, ele quer a prosperidade, ele quer o milagre, ele quer a vitória. Mas ele não quer Deus. Ele não quer uma mudança real. Ele não quer abandonar o que tem que ser abandonado. E aí, irmãos, esse exílio durou por 70 anos. Quando terminou o exílio, eu vou terminar a mensagem. Coloca aí para nós Isaías 45. Isaías 45, versículo. O livro de Jeremias vem depois de Isaías, mas para você entender isso, você tem que voltar. Não é que a história é depois, é só a colocação dos livros, aí não temos tempo para falar aqui. Olha lá. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ciro era um cara que não era crente.
Você pega o torcedor do Corinthians, eu sou corintiano, mas você pega essa corja de corintiano. O cara vende a casa dele, vai no Japão, ele vende tudo, a casa dele só falta vender a mulher para ver o time dele ser campeão. Aí o cara está dentro da igreja que não consegue ser sinistro. Aí o ímpio faz pela mentira o que nós não temos coragem de fazer pela verdade. O testemunho de Jeová sai casa por casa no final de semana, entregando a sentinela e vendendo o sabonete. Nós não temos coragem de um evangelismo. Sabe quando que a igreja que eu sou pastor começou a experimentar a prosperidade? A hora que eu comecei a pegar do dízimo e da comida para o morador. Hoje de manhã foi entregue quase 300 refeições para o morador. A prefeitura tem que fazer. A prefeitura está quebrada, está falida, mas o reino dos céus está próximo e vai muito bem, obrigado. Vai muito bem, obrigado. É missão da igreja, é autoridade da igreja. Ciro não era crente, mas Deus gostou dele. Só que no exílio teve um camaradinha que ele sofreu muito. Ele viu as irmãs dele, leia a primeira e segunda crônicas. Ele viu as irmãs, a irmã dele ser estuprada. Os pais foram assassinados. Tiraram o nome dele era Príncipe de Deus. Agora colocaram Príncipe de Bel, ele passou a se chamar Belsazar. Tiraram dele a Torá. Daniel lia o Salmo 24 todas as manhãs. Levantai a porta das vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Nabucodonosor foi lá e arrancou tudo dele. Tirou a nacionalidade dele, tirou a renda dele, tirou a liberdade dele, tirou o tudo dele, tirou tudo dele do lado de fora. Do lado de dentro, ele continuava com tudo. A presença de Deus, o sonho de Deus, os projetos de Deus, nada parava Daniel. É por isso que o livro de Daniel ele começa assim no capítulo 1, nos dias do rei Ciro. Por causa desse rapazinho aí, quando terminou o exílio, nasce Daniel para o ministério. Vai envergonhar Nabucodonosor, a estátua de Nabucodonosor, que tem toda uma história de revelação e que fala do arrebatamento da igreja, está dentro do livro de Daniel. Por quê? Porque Daniel era cestos de figos bons, porque Ciro era cestos de figos bons. Irmãos, eu vou terminar dizendo o seguinte: a Bíblia diz que o que passar de 70 anos nessa vida, praticamente é enfado e cansaço. Sabe o que eu discerni com revelação desta palavra? Que a nossa vida na terra é um exílio, irmão. Nós estamos exilados nessa terra. O sistema é mau. Nabucodonosor tem nome. Ele chama Temer, ele se chama Dilma, ele se chama Lula. O sistema é corrompido, ele se chama PT, PMDB, PDT. Ele é todo esse sistema corrompido, desgraçado, perdido, terreno, humanista, diabólico, desviado de Deus. E a igreja, aleluia, a igreja é o cesto de figos bons, é os 7.000 que ainda não se dobraram, é a noiva do Cordeiro. Esta cidade vai ser transformada, o Brasil vai experimentar o avivamento. O Brasil, a tua família, a tua casa, aonde você trabalha, eles vão ser impactados, aleluia. Não adianta mais procrastinar e protelar. Muda o que tem que ser mudado. Quem quer experimentar o que nunca experimentou vai ter que abandonar até que não é pecado. Meu irmão, eu fui jogador de bola, jogar uma bolinha gostoso. Eu faço parte do Master do Londrina, desviado no Brasil jogando bolinha. Hoje à tarde teve bolinha e eu ainda ganho umas alminhas lá. Mas hoje à tarde eu estava em Cianorte, eu estou aqui agora. Vou falar uma coisa para o Senhor. Até aquilo que não é pecado. Não é pecado assistir televisão. Mas quem quiser experimentar Deus vai ter que deixar essa televisão um pouquinho de lado. Não é pecado ter Facebook, ter WhatsApp. Mas quem quiser conhecer Deus vai ter que dar uma paradinha. Não é pecado ir para a praia. Não é pecado até dar uma turbinada na mulher.
mas às vezes vai ter que parar tudo para investir na obra, para pregar o evangelho, para ganhar alma, para ofertar, para entregar dízimo. Deus está chamando o Senhor hoje. O que não aconteceu em todos esses anos pode acontecer nos próximos 3 anos. O Senhor se tornar um testemunho como o Senhor nunca imaginou. Ainda dá tempo, meu irmão. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Ele é fiel, Ele vai realizar o sonho do teu coração. Ele vai fazer muito mais do que você pediu ou pensou. Mas convertei-vos e chegamos a Ele. E chegarmos a Ele. Meu filho é bonito dançar, mexer o corpo. Eu vibrei e ver você não lá no mundo, no olhar, drogado, que você dançava aqui na casa do Senhor. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Vá em madrugadas afora orando. Vá para uma direção que você nunca foi. Porque dança, a gente dança hoje, dança amanhã, mas isso passa. A oração permanece. Dança não muda Deus, mas a oração promove o reino do céu. O 4º ano desta igreja tem que ser uma dimensão maior do que foi o 3º ano. Deus está chamando essa igreja para subir um outro nível. O nível de Jeremias. O clamor de Jeremias. O coração de Jeremias. O coração de Jeremias. Você tem quantos anos, filho? Já está namorando? Está namorando? Vai casar quando, filho? Se Deus quiser, Deus quer. Quando é o casamento? Ainda não tem data. Às vezes é melhor parar agora. Tudo que eu preciso. Minha filha vai fazer 17. Ela me apresentou um varão agora, que ela está cá. Aí ele falou assim para mim: sabe como é que é, pastor? Agora não está nem me chamando mais de pastor de bispo. A Amanda me contou que a Elisete, a pastora, a mãe da Amanda, se casou com 17, né? Então, quantos anos ela tinha quando o senhor começou a namorar com ela? Eu falei: ela tinha 15. Então, por que a Amandinha não pode namorar comigo? Eu falei: então, porque você não é o Ricardo. Ele ficou me olhando assim: ô louco, pastor, o senhor está se fazendo de mim? Eu falei: não é isso. É que quando eu namorei com 17, eu estava largando do futebol para sonhar o sonho de Deus. E eu falei para ela: olha, eu vou namorar para casar. Se não quiser, já pega logo, não precisa nem dar o primeiro beijo. É para casar. Não vou para motel. Não vou. É na virgindade. Nós vamos para o casório. Não vamos nos perder. Eu tenho um ministério, eu tenho um chamado. Eu falei: então é diferente. A minha filha, ela tem um chamado. Mas agora ela vai prestar para medicina. Você está no 2º ano de enfermagem. Tá? Eu, quando eu casei com a banda, eu comprei uma televisão usada, só o colchão, o fogão novo, o colchão para mim, o fogão para ela. Eu falei: não, botamos para quebrar agora não. Você está falando para mim que você ia comprar apartamento, a Amanda quer ter o carro dela. Isso vai demorar quanto, meu filho? Não, pastor, a gente casa até uns 22, 23, então. 6 anos de namoro, vou colocar uma carcinha de ferro, colocar cadeado nela. Colocar uma cueca de ferro, você passar o cadeado. Os hormônios do louco, tudo doido, chamado. E o diabo precisando só de um corpinho. Namoro é para casamento. Irmãos, por que eu estou pregando assim? Porque eu sou pastor igual o Senhor. Eu não sou itinerante, eu não sou para pregar ali, pregar ali. Eu não sinto cheiro de ovelha. Eu conheço a igreja no dia a dia. E aí eu tenho que ter essa força agora com o meninão. Olhem por mim, irmãos. Grande missão. Uma menina é gente boa. Eu estou gostando dele.
Deus só promove o propósito. Aí as pessoas que querem promover o propósito, elas são pegas, são levadas. Feche seus olhos aqui. Querido Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Meu Deus, estamos confessando diante de Ti. Tua palavra diz em 1 João 8 que aquele que disser que não tem pecado se tornou mentiroso e a verdade não está nele. Mas aquele que confessa, versículo 9, o Senhor perdoa. Eu, juntamente com esse corpo aqui, meu Pai, com esta igreja, estamos nos arrependendo. Tudo aquilo que tem nos tornado escravos do exílio, escravos do sistema, escravos da Babilônia, escravos do Egito, por causa do pecado, nós estamos confessando diante de Ti. Estamos pedindo a Tua misericórdia. Estamos clamando por um mover do Teu Espírito. Estamos, Senhor, clamando por uma obra de dentro para fora. Santifica os nossos olhos, santifica a nossa mente,